São Paulo tem o dom de pensar o Brasil. Paulo, São Paulo, São Paulo, tá na hora, na hora, na hora, São Paulo. A colonização e todo o processo da nossa cidade, eu te diria que talvez seja até um exemplo para o mundo. São Paulo me ensinou a viver também. É aquela coisa de falar alto, de todo mundo conhecer todo mundo, de vilas, daquela padaria que você conhece o sabor do pão. São Paulo é muito louco, cara. É uma cidade muito louca. Eu acho que São Paulo é um vício. É um vício fantástico. Eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, eu olhei aquela cidade, ela era tão mais imensa do que eu poderia imaginar que ela fosse. E eu dizia, meu Deus, mas eu jamais alcançarei essa cidade, porque ela é muito grande. E depois eu fui crescendo e me tornei uma pessoa enorme. São Paulo continua enorme. Uma cidade apaixonante, trepidante. Com os ouvidos abertos, os olhos arregalados, entendeu? Para não perder nada de bom do que acontece no mundo. E terrão bom. É isso aí, Tony Ramos, e terrão bom, como diríamos nós mineiros, terrão bom demais da conta, tão bom que merece esta e todas as homenagens pelos seus 450 anos. E agora, para falar de novelas, mais especificamente de novelas paulistanas, já viu que tem muita gente boa para tratar desse assunto aqui, né, Mariana? Um dos maiores especialistas nessa área está aqui conosco, do meu lado, o autor que talvez tenha sido quem mais falou desse jeito paulistano de ser na nossa teledramaturgia, Silvio de Abreu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou muito emocionado de estar aqui, não só por estar comemorando os 450 anos de São Paulo, mas por estar na companhia de vocês e podendo falar desse trabalho de todos esses atores maravilhosos que já apareceram falando aí. Bondade sua, essa simplicidade, esse jeito paulistano que acolhe, que abraça, que trata a gente do Brasil inteiro com tanto carinho e que mostra para o Brasil, né, o que é São Paulo. Depois de 12 novelas, 11 delas ambientadas em São Paulo, ainda tem algum tema que você gostaria de abordar sobre essa cidade? Acho que muitos, né? Sabe, porque São Paulo é uma cidade tão dinâmica que sempre estão acontecendo coisas novas, né? Então eu me lembro quando eu comecei a fazer Jogo da Vida, eu falava da simplicidade de um padeiro que era apaixonado por uma mulher que morava do lado da casa, uma senhora, depois, anos depois de fazer Torre de Babel, e era sobre um cara que tinha massacrado a mulher, tinha ido na cadeia e já tinha um casal de lésbicas e já tinha, enfim, as coisas vão acontecendo e a cidade vai evoluindo e você vai captando. Essa é a beleza de São Paulo, né? Não para. História mesmo é o que não falta e a Globo tem acompanhado tudo bem de pertinho, como com a minissérie A Muralha, que narrou aventuras e desventuras dos bandeirantes pelo interior do país e assim muita gente começou a entender São Paulo, acabou entendendo como é que a cidade se transformou nesse mundão que é hoje. Acho que a novela, ela prestou a minissérie prestou um grande serviço a São Paulo, mostrando a São Paulo como foram os primórdios de São Paulo. Quer dizer, esses primeiros homens que vieram à Terra Paulista encontraram aquele ambiente onde tudo era hostil, tudo era novo, né? Não havia nenhuma facilidade para nada. Foi muito, muito interessante. Então, a muralha começou com a história real de São Paulo, que foi a abertura, os bandeirantes procurando abrir o Brasil e na abertura do Brasil procurando dinheiro, procurando economia e, enfim, foram matando e acorrentando os índios e assim fazendo um negócio. Ela resgatou uma dignidade, um respeito pelos fundadores desse país mesmo, bandidos mesmo, enfim. É uma coisa muito difícil, né, sobreviver na mata da natureza e abrir esse país do jeito que eles abriram. Os paulistas vão se armar para a guerra e
Eu sou apenas um pobre velho de pobres recursos, que eu não tenho meios de enfrentar essa escumalha. Eu acho que talvez Dom Jerônimo representasse isso, sabe? Quer dizer, os muitos males que as pessoas tiveram que encontrar e vencer para serem premiadas com o privilégio de se estabelecer em São Paulo e se tornarem paulistas. Um dia eu estava chegando do Rio e peguei um táxi aqui no aeroporto de Congonhas e ele me disse assim: a senhora assiste a muralha? Eu dei corda, eu falei, de vez em quando eu tenho oportunidade. Ele falou assim, é formidável, porque a senhora sabe que aquilo era São Paulo de Piratininga, São Paulo. Aquilo lá, aquela capela, é o largo do colégio. A senhora sabe que agora, por causa dessa minissérie, é que eu entendi por que tem aquela estátua enorme lá no final da Avenida Santo Amaro. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, olha, que bela função a do escritor, né? De poder proporcionar, além de lazer, informação. São Paulo, como história, de uma riqueza fantástica. Em geral, quer dizer, a história de São Paulo, de alguma maneira, a história da imigração no Brasil italiana, realmente ela começa em São Paulo de uma forma muito grande. Tinha a história do meu próprio bisavô, quer dizer, foi um imigrante que acabou fazendo uma obra na cidade de São Paulo, que foi o Francisco Matarazzo. O imigrante que chega em São Paulo vence São Paulo, né? E acaba se associando um pouco com a imagem do Matarazzo, que foi um cara absolutamente fantástico aqui. Marcou São Paulo. Dopo, filho meu, vamos ter uma conversa, porque temos umas contas para ajustar. Na verdade, começou vendendo banha de porta em porta, e ele montou uma frotinha de carroças de burro vendendo banha de porta em porta, foi crescendo o negócio até que ele acabou montando um império de alimentação, que foram as Indústrias Unidas Matarazzo. E o Benedito foi a fundo mesmo. Acho que a história do Mateu e Juliana realmente era a tradução dessa quantidade de famílias hoje, que em São Paulo 70%, acho, 60%, 70% das famílias de São Paulo são descendentes de italianos. O meu avô veio lá da Itália, exatamente como os imigrantes vieram, como a Juliana veio, para trabalhar numa fazenda de café. Eu estudei a história da Itália aqui, eu estudei italiano aqui, eu vi essas pessoas todas. E eu ia para lá e ficava comendo e dançando tarantela e ouvindo aquelas músicas e vivenciando toda aquela história, ouvindo basicamente como aquelas pessoas falavam, né? Nessa sala aqui, eu fiz a reunião dos atores no começo de Terra Nostra. Foi uma choradeira aqui. E eu lembro que a gente estava aqui em São Paulo, na aula. Era o primeiro encontro deles, o primeiro diálogo deles, no navio ainda, no primeiro capítulo. Era uma cena, eles estavam completamente apaixonados, eles se viram, se apaixonaram e foi uma coisa meio avassaladora, assim. E quando a gente terminou de passar a cena, o Jaime estava chorando. E o Jaime, ele chora com tudo, ele se emociona, ele faz junto com o ator. E realmente eu fiquei emocionado, e o Benedito já no telefone, Rui, os dois são fantásticos, só tem emoção, então realmente foi um momento muito especial ver os dois ali, você sentir que era o casal da novela, eram eles mesmos, você não tinha dúvida. Esse encontro dos dois eu inventei. Eu precisava sair com um casal romântico com a força total. Mas a história da menina que morre, que a mãe desaparece com a menina no colo, e quando vão pegar a menina para jogar no mar, a criança está viva, chora. Isso foi verdade, eu tinha uma carta, nem sei onde está hoje mais, mas quando eu fazia os imigrantes, eu recebia uma carta de uma senhora bem idosa, que pedia desculpa até dos garranchos, que a mão dela tremia muito. Ela me contando que ela via novela, e que aquele navio que eu tinha mostrado na novela, que chegou com os imigrantes, ela tinha vindo no navio deles com a família. Então ela falava sobre nessa viagem, aconteceu uma coisa muito triste. Tinham morrido várias pessoas, jogaram no mar o corpo, né, para não espalhar a peste. E uma menina de colo foi dada como morta também. Mas quando o médico quis pegar a criança para jogar no mar, como fazer com toda a gente, a mãe, desesperada, arrancou a filha da mão dele e sumiu no navio, ninguém achava ela. Foi 3 dias depois, vieram contar para o capitão que a mulher estava escondida no porão do navio. Aí o capitão chamou o marido dela, porque o marido também queria se jogar no mar, porque achava que ela tinha pulado com a filha.
Tal como eu contei na novela. Igualzinho. Ela fala, o senhor está autorizado a escrever essa história, seu Benedito, porque essa criança sou eu. Pô, você deu uma carta dessa, você chora. Eu falo, o tombadinho desse navio vinha com 2.000 imigrantes. São 2.000 histórias que você tem para contar. Tá aí, olha, eu tinha visto antes, viu, Silvio? Eu vi um pouco antes dessa gravação. Então estou um pouco mais tranquilo, embora a gente se mexa. Agora, olha a Mariana. Não Close na Mariana. Não dá certo. Não há lágrima que você consiga reter. Eu vi a novela, mas mesmo revendo, a gente se emociona. E os atores são muito bons, hein, Silvio? Mas é que você vê a diferença entre a novela que a gente faz aqui e as novelas que se fazem nos outros países do mundo. Né? Porque eles não usam essa carga de emoção verdadeira. É dramalhão, mas não é. Eles fazem dramalhão. Então, quer dizer, o dramalhão é emoção forçada. Não, né? Essa emoção verdadeira, você percebe o empenho dos atores, você percebe quando o autor fala sobre o trabalho, o carinho que ele tem com o que ele fez. Quer dizer, essa emoção do Benedito é absolutamente genuína, porque ele é uma pessoa assim. Toda mãe entrou no porão desse navio com aquela atriz. Alô, a mãe Mariana. Porque esta emoção verdadeira é que cria essa empatia tão grande entre o produto, entre a novela e o público, né? Porque eles veem que a gente está fazendo aqui o melhor que a gente tem para dar para eles. Falando da vida de cada um. Da vida de cada um. Então, por isso é que você cria a catarse, né? Da pessoa se pegar e ela se realiza através daquilo que ela está vendo, porque aquilo é verdade. A gente, o pessoal, os atores, os diretores, os iluminadores, você vê essas imagens de Terra Nostra, são deslumbrantes, é a imagem do melhor, o cinema da melhor qualidade. O texto do Benedito Rui Barbosa e o texto da Maria Adelaide Amaral também, falando da muralha antes, estupendo, né? Você consegue contar a história ao mesmo tempo que você vai emocionando, é vida. Esta vida que comunica, né, Chico? Eu tive a oportunidade, o privilégio de conversar algumas vezes com o Benedito antes dele fazer a Terra Nostra, de passar umas tardes conversando com ele. O Benedito é muito curioso, porque ele fica sabendo dessas histórias e ele começa a te contar, e aí ele chora, mas ele para, ele começa, a voz fica embargada e ele chora como uma criança. Porque ele é um ser humano muito especial, né? Ele é realmente só emoção, né? Ele se comunica muito através da emoção. Então você vê, às vezes, as novelas deles, não é uma novela assim que acontece muita coisa, mas o que acontece é tão interessante porque é muito intenso emocionalmente, né? Isso o bonito, eu acho, que da novela, que nós vimos duas coisas excelentes aqui, uma minissérie, A Muralha e a novela Terra Nostra. São completamente diferentes, né? E você vê feitas com a mesma qualidade, com o mesmo empenho, né? Olha, a história das novelas e das minisséries da TV Globo é impressionante, viu? E são dois presentes, né, que o público brasileiro ganhou no ano de 2000. Eu estava vendo aqui, A Muralha é do ano de 2000, foi uma minissérie para homenagear os 500 anos do descobrimento, né, A Muralha, e a Terra Nostra também no ano 2000. E um momento mostrando a chegada dos portugueses ali e o outro a chegada da imigração italiana. E muito, quer dizer, eu acho que o público também aprende muita coisa vendo novela, né? Não só, ele tem muito do que colocar na sua vida através dessa emoção cuidado com a pesquisa, pesquisa histórica. Tudo é feito com muita pesquisa. Tudo, como agora está aprendendo de São Paulo, na minissérie O Só Coração, essa coisa maravilhosa que você aprende São Paulo do começo do século, aprende Brasil, aprende da Semana de Arte Moderna. É esse profissionalismo, né, que faz com que a gente fique tão orgulhoso desse produto, né, que a gente está mostrando agora para os telespectadores, relembrando, né, com os nossos telespectadores. E por trás de tudo isso sempre há histórias, né? Alguém já disse até sobre o jornalismo, né? A boa notícia é uma boa história, que tem o princípio, meio e fim. E o Benedito falou que nesse navio aí da imigração do Terra Nostra, vinham 2.000 pessoas, que são 2.000 histórias, né? Uma ganhou destaque especial na Globo, nas mãos de outro craque da teledramaturgia, o Walter Jorge Durst, que se inspirou na vida de Ernesto Gattai, para mostrar a chegada do anarquismo no Brasil. Ernesto, que foi pai da imortal Zélia Gattai, da Academia Brasileira de Letras. Zélia
que foi casada com o nosso querido escritor Jorge Amado. Anarquistas, graças a Deus, mostra a vida de um imigrante que chegou aqui com uma mão na frente, outra atrás e que acabou fazendo parte da história de São Paulo, por sinal, muito bem representada pelo Neila Torraca. O Ernesto Gattai, o pai da Zélia Gattai, né? E tu, Zélia? Não está preocupada? Não. É que eu gosto de ficar olhando o seu rosto enquanto eu escuto essas óperas. Ostrega, é por quê? Bobagem. Porque enquanto eu olho o seu rosto ou o seu pescoço, você direitinho no momento em que o senhor vai ficar arrepiado. Ele vem pra cá pro Brasil com 18 anos, conhece a mulher dentro do navio e fica com já caso, já tem todos os filhos. Ele abre uma oficina, primeiro ele trabalha como motorista na família Matarazzo, depois ele abre uma oficina paralela à Paulista e vira um grande homem, né? É engraçado você ver no ar, você vê a formação da sociedade de São Paulo, né? Da cabeça das pessoas, e como foi importante esse homem. Para tornar a oficina conhecida, eu vou fazer uma coisa que ninguém ha feito, que ninguém fez. Sei, ma o que é? O rei de São Paulo Santos. Isso é um verdadeiro suicídio, Ernesto. Não deve estranhar. Eu vou fazer desse rei de São Paulo Santos um verdadeiro diabo. Tanto que quando encontrei com... Eu estava na época casado com a Inês Galvão, fui dançar com ela aqui no Rio, uma festa do Grande Otelo. Eu passei assim, estava sentado o Jorge Amado e a Zélia estava de costas aqui, ela falou assim: olha o teu pai passando aí. Que coisa, hein? Fantástico, Neila Torraca. Agora, a formação dessa sociedade paulista, como disse o Ney, né, passava por ideias políticas avançadas, desde o anarquismo até a luta dos operários por melhores condições de trabalho, né, passando também pelo feminismo. Não é? Bom, e as paulistanas sempre foram muito avançadas. É um tema que já foi abordado em novelas como O Cravo e a Rosa e a inesquecível Nina, interpretada pela Regina Duarte. A Nina era uma mulher independente, uma professora. Muito bem, pode sentar. Ela acreditava no ensino interativo com os alunos, com participação deles. Me parece incrível, louco, né? Como isso era considerado assim um pecado, uma agressão, entendeu? Esta terra está se movendo, está andando no espaço. Difícil acreditar. Ela não só está girando em torno de si mesma como um peão. Sabe o que é peão? Você sabe o que é peão? Porque o negócio vai... que ele gira. A Terra está girando em torno de si mesmo como um peão. E não só está girando em torno de si mesmo como um peão, como ela está fazendo um grande círculo no espaço. Jura pela imagem. Olha, eu acho que tem uma cena que mostra exatamente, não só ela mostra toda a novela, como ela mostra exatamente o que acontecia naquela São Paulo dos anos 20. Era no início do Cravo e a Rosa, no primeiro capítulo, há aquele confronto entre a São Paulo rural, a São Paulo antiga, com os princípios machistas, antigos, e essas mulheres feministas que se julgam muito modernas, lutando pelo voto, lutando pela liberação, abaixo os homens. Essa é uma cena que poderia ser uma cena histórica, porque as passeatas feministas eram muito comuns naquela época. O embate entre esses dois tipos, o machista e a feminista, nos anos 20 dava justamente muito pedal para fazer uma história que durou tantos capítulos. Cascavel! E uma
figura muito interessante que está no Cravo Rosa é o personagem da Eva Todor. Eu quero conversar com você civilizadamente. Você nunca foi civilizada, Desirê. Isso, não me chame. Porque a Eva Todor, ela fazia uma mãe ambiciosa e toda fina, toda chique, e que na verdade tinha sido uma ex-prostituta. Eu não vou citar nomes, mas se a gente for procurar, na história de São Paulo a gente vai ver que tem nome de rua com personagens assim. Que era, na verdade, era Bruna Lombardi, né? O Lauro Corona, eu e a Elke Maravilha e mais de 30 bailarinos do Teatro Municipal que foram escolhidos a dedo, que você colocou, que era uma maravilha, era ótimo, se passava dentro de um grande puteiro, e ele explorava, o Esmeraldo explorava essas mulheres todas e explorava principalmente a personagem da Bruna. Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre la amaba yo. Pero el destino cruel y sangriento quiso quedarme sin su querer. Una mañana de crudo invierno, entre mis brazos Bom, mas além de todos esses dados históricos, da formação da sociedade, a parte o que não pode ser esquecido mesmo numa novela é o romance, não é, Silvio? Sem dúvida, sem romance não existe novela. No caso... Aliás, eu acho que a gente usa o romance exatamente para passar todas as outras ideias, mas o que segura o público é o romance. Mas também tem que ter muita criatividade para sempre inventar novos casos de amor, novos pares românticos. Porque o romance tem que evoluir, né? Porque aquele romance que não sai do lugar não interessa, né? O que interessa é quando acontece muita coisa que vai fazendo o romance ficar cada vez mais envolvente, né? Quanto mais envolvente for o público, melhor é, né? Bom, a gente mostrou aí a Nina, né? Foi a primeira. Nina, tô vendo aqui, 27 de junho de 77 até 13 de janeiro de 78. Roteiro final, direção, até o capítulo 10 de Walter Evancini. Depois então, substituído por Fábio Sabag. Eu queria dizer que todas essas que nós vimos, essas 4, que foram Anarquistas, Nina, o Cravo e a Rosa e Memória de Golô, tudo direção do Avancini, né? Avancini é um excelente diretor de novela, quer dizer, ele foi também que começou a fazer a novela moderna no Brasil, né? Começou na TV Celso, veio para a TV Globo e fez uma carreira brilhante aqui, deixou um legado muito, muito bonito, morreu o ano passado, faleceu o ano passado, mas todas essas, tudo que ele deixou mostra, né? O talento dele, isso também é maravilhoso na imagem, né? Que você pode guardar e pode assistir e homenagear as pessoas. Homenagear as pessoas e lembrar, né, da quantidade de autores, de diretores. Eu falava isso com você aqui, enquanto a gente via as cenas. Não deve existir nenhuma empresa no mundo que reúna ao longo do tempo tanta gente de talento como autor, como diretor, para contar isso. Em termos de teledramaturgia não existe. Quer dizer, eu acho que a grande força da teledramaturgia da Globo é exatamente essa. Porque, na verdade, a teledramaturgia na Globo cresceu porque o grande investimento da TV Globo foi na teledramaturgia, né? Então, quando, no período negro da censura, autores como Dias Gomes, o Lauro César, o Walter Jorge Dust, que não conseguiam trabalhar em outras coisas, foram acolhidos pela TV Globo e aqui fizeram suas carreiras e contribuíram para a evolução da televisão. Daí porque a nossa novela é melhor do que a de outros países, porque a nata da intelectualidade brasileira é que veio fazer a novela. Agora, contribuíram nos momentos dos anos de chumbo da ditadura militar, muitas vezes para dizer em novelas e em especiais, dar informações que o próprio jornalismo não podia dar no país, né? Bom, e quantas vezes a gente tinha que ir para Brasília, isso, né, no período negro, e explicar lá por que você queria fazer isso ou aquilo. Qual era o sentido de cada cena. E você tinha que inventar uma história para ver se você enganava ali para poder passar a cena. Que período delicado. Muito isso. E o Brasil se via na novela e se entendia, as pessoas sabiam do que se falava, né? Agora, por trás disso, sempre esteve presente, a Mariana chamou a atenção logo no começo, o romance, sempre presente, mesmo quando o conteúdo era mais político, era mais crítico, sempre o romance, né? Como, por exemplo, em Terra Nostra, a gente viu aí, com o Benedito, né? Quando ele diz que criou aquela história do Mateus e da Juliana logo no começo, logo de cara, que era para segurar o telespectador, né?
Bom, essa é a marca do Benedito, né, Mariana? É, misturar períodos de grande importância histórica, misturar esses períodos com romances ardentes. E em Esperança, essa fórmula também deu muito certo. Aliás, a novela começou com o Benedito Rui Barbosa e terminou com outro grande autor, Alcir Carrasco. Ali você tinha como pano de fundo o momento sério de São Paulo, que é a Revolução de 32, que eu apenas rabisquei. E aí eu já peguei um universo brilhante que o Benedito tinha criado, que era justamente a discussão desses grupos todos. Porque o Benedito, ele põe o personagem num contexto social muito forte, né? É uma história de amor dentro de um contexto social. Então meu personagem se envolveu muito com política, aí era aquela época que havia perseguição aos chamados comunistas e havia as greves. Estava começando a guerra e eles ouviam só rumores da guerra aqui no Brasil. Então eles ouviam rumores e falavam, gente, eles vão começar a perseguir o nosso povo tudo de novo. Então a gente precisa de dinheiro para conseguir, pelo menos nessa hora, segurar a onda, poder fugir, poder comprar a liberdade, que era o que acontecia. Então ela ficou com isso na cabeça. Então ela vira uma mulher de negócios. Você que é a nova dona da tecelagem? Sou eu, Tony. O que é que você está fazendo aqui? Eu vim aqui com os meus companheiros. Vocês já se conheciam? Claro. A raiz, né, dessa aristocracia paulistana, bicho, é o café. E o café, aqueles fazendeiros, eles tinham a impressão que aquela fortuna não tinha fim. Mas aí quebrou a bolsa de Nova York, em 1929, 30. O americano não comprou mais café, então o café não valia mais nada. E foi quando muitas fazendas, eu mostro isso na novela, mudaram de mãos. Que os italianos que guardavam dinheiro no colchão apareceram com a grana para comprar a fazenda do patrão. Belo negócio nós fizemos, filho meu. Com esta fazenda ainda vai valer uma fortuna. Existem, por outro lado, os estrangeiros, ou sobretudo os italianos, aqueles que investiram nas fábricas. Os outros que investiram no comércio, que, em geral portugueses, espanhóis e libaneses. Uma família que dá uma história fantástica também, que valia a pena ser feita, é a família Matarazzo. Titilo Matarazzo foi um homem fundamental para a história da cultura de São Paulo e do país. Um homem que fez o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte Contemporânea, que fez a Bienal no 4º centenário. Estamos comemorando agora os 450. Ele foi o presidente da comissão de festejos do 4º centenário em 1954, onde vai terminar a história. Eu acho que é a primeira vez que se conta a história de São Paulo pelo viés cultural. É o ponto de vista cultural. Quer dizer, São Paulo produzindo cultura, São Paulo não só essa coisa que produz muito cimento, que produz muito isso, muito aquilo, muito aquilo, mas não. É a cultura que é o motor principal. Eu acho que a Yolanda, apesar dela ser uma quatrocentona, assim, ela é paulista mais na concepção real da história. Ela é uma elite, né, paulistana. Mas ela tem essa mistura dentro dela também, já de raças, ela vive na Europa, ela é uma cosmopolita. Outra coisa, a Semana da Arte Moderna de 22, que foi fantástica a reconstituição. O municipal ficou lindo, a gente tinha tudo realmente como era, inclusive os artistas. Que isso é fantástico, assim, poder reproduzir e poder ver esses artistas como pessoas completamente, assim, inseguras, né, porque eles estavam se expondo ali. Então São Paulo passa por essa experiência inédita de mudar com pessoas que traziam tradições, culturas de outros lugares e que também procuravam se adaptar às mudanças que estavam acontecendo em São Paulo. Não tem sentido nenhum você contar uma história de São Paulo, você contar uma história homenageando os 450 anos de São Paulo, se você não falar das etnias que construíram essa cidade. Nós somos ricos desta vez porque os pobres, o Benedito Rui Barbosa já se ocupou. Eu vivi em São Paulo num cortiço. Eu já mostrei cortiço em 2 novelas minhas, né? Nada além de uma ilusão. Naquele cortiço eu vivi num quarto
com a minha mãe, minha avó, uma tia, 4 irmãos. E lá, ali tem histórias e mais histórias. Muitas das quais eu contei na novela Vida Nova. De receber aqui. Ela vai ter que se mudar para Rua Itaboca ou Aimorés. Aqui não. Ali era a base do operariado, de mostrar as pessoas de nível menos favorecido, que lutam em todos os setores, né? São Paulo iniciando a fase áurea da sua industrialização no após-guerra. Ali era um... Nossa, que era um caldeirão. Aquilo fervia. Dá para fazer uma novela de 2.000 capítulos, se fosse me aprofundar. Então, esses italianos que eu boto na minha novela, sempre eu conheci um igual. Por exemplo, em Vida Nova, o dono do restaurante lá é o Giovanni Bruno, que tem o restaurante São Paulo, famoso restaurante. Aquela é a vida dele. Ali, 70% do que eu conto é a vida real dele. Ele chorava a beça quando ele via a novela, ficava doido. Mas quando ele chegou em São Paulo, ele falou pro pai e pros italianos que moravam nesse cortiço, né? Piacere, signore, io sono Bruno, uno suo criato. Grazie. Já trabalhou antes no restaurante? Não, senhor. Acha que tem jeito? Trabalhei na cozinha do navio. Não sabia fazer nada. Ele sabia descascar batata e depenar frango, pô. E ali ele começou a trabalhar como garçom. É um personagem que você te ajuda a contar a história, né? Porque tem passagem, quando pegou fogo o restaurante dele, foi uma tristeza. E chegamos, ele estava sentado no meio-fio, na frente do restaurante já estava acabado. Juca! Pelo amor de Deus, Juca, o que está acontecendo? Eu não vou fazer mais nada, Bruno! Meu Deus, não vai sobrar nada, Bruno! E tinha uma senhora, uma velhinha, que vendia flor dentro do restaurante para os namorados. E ela chegou atrás dele assim, com aquela coisinha, e falou assim, Giovanni... Ó, pegou um monte assim, para o senhor ajudar a senhora. O que é isso, minha filha? Para ajudar o senhor a montar outro restaurante. Sim, mas não adianta ficar aqui, não, se não sobrou nada. E vamos para casa, Bruno, vamos para casa vocês também. A gente conversa com mais calma, vamos, e vamos sossegar um pouco. Conversar o quê, seu Amadeu? Conversar o quê? Vamos embora, Bruno. Não adianta ficar aqui. Eu não vou mais ficar aqui, Bruno. Não tem nada pra gente ver aqui, Bruno. Vamos embora, Bruno. Sim. Vamos embora daqui. Vamos, Juca. São realmente cenas muito emocionantes. Agora foi engraçado a Maria Adelaide dizer que está tratando dos ricos, porque dos pobres o Benedito já cuidou. Você também conhece bem esse mundo de vilas paulistanas de cortiços aqui em São Paulo, Silvio? Eu conheço. Eu morava eu nasci na Baixada do Glicério, né? Então, eu não morava em cortiço, mas tinha muitos cortiços por ali. Então, os meus amigos todos que estudavam lá na Escola Paroquial Nossa Senhora da Paz, onde eu também estudava, embaixo, eles moravam em cortiço, a gente ia na casa deles, a gente se visitava, tudo. Então também tenho essa vivência de cortiço um pouco, acho que um pouco mais, eu sou mais novo que o Benedito, é um pouco mais moderna, né? Quer dizer, de uma época, de uns 10 anos depois do Benedito, né? Porque ele mas isso faz com que as nossas novelas também contem bem essa parte dos pobres. É uma coisa que eu gosto de mexer. Eu acho que é o que me emociona mais. Eu acho que fazer a parte dos pobres eu também gosto muito. E da evolução da cidade também, né? Porque é sempre o trabalhador que faz a cidade, né? Então, através deles é mais fácil de contar, né? E mais emocionante também. É emocionante porque vê aquela história do trabalhador que constrói o grande prédio, né? Que dá sua vida por aquele prédio, depois não pode passar na porta, porque está sujeito a ser preso. Tudo isso é muito mais bonito, né? Eu acho que, claro, a parte dos ricos é interessante, eu acho que a Adelaide tem toda a razão no que ela falou, quer dizer, se você tem que contar a história das elites que também ajudaram a construir a cidade era uma cidade muito rica e tudo, mas o povão, é esse que emociona de verdade, né? É esse que leva... vai construindo as histórias e vai levando as ideias e as evoluções e vai brigando para fazer as mudanças, é isso que a coisa vai crescendo. Né? Como a do Giovanni Bruno com
Interpretado pelo José Peristani. É muito bonito isso que o Benedito faz, ele pegar histórias reais e transformar em novela. Por isso é que as novelas dele têm essa carga de emoção tão grande, porque como eu estava falando no começo, é pura verdade. Né? Agora, se a gente acompanhar com atenção essas novelas, dá pra gente perceber, vendo as novelas, né, como essa cidade de São Paulo cresceu, como ela cresceu rápido e cresceu desordenadamente, né, uma situação que tem resultados claríssimos já nos anos 70, né, e isso também foi tema da nossa teledramaturgia, olha só. Eu adoro a minha cidade, mas ela tanto quanto o Rio de Janeiro, ela é para profissional, não é para amador não. São Paulo, ao mesmo tempo que te acolhe, ela é um pouco assustadora. No Grito tinha uma característica da não solidariedade de uma mãe que tinha um filho doente e que expunha sua dor constantemente através do seu próprio grito, que fazia com que de repente a cidade acordasse, mexia dentro da hipocrisia que existia, vamos dizer, naquele universo que a gente tinha traçado. O personagem dessa freira, ela abandona o convento para ela servir a Deus. E um dia ela diz, eu posso servir a Deus me casando, não preciso estar trancada no convento. Casa e tem um filho que é doente. Eu me sentia castigada por Deus, não pondo um filho no mundo. Deus não costuma castigar pessoas tão boas como você, meu amor. Mas eu pensava que era castigo por eu ter abandonado o convento. Não, seu destino não era ser freira, mas sim minha companheira, Marta. Mas eu temia. E mostrava essa coisa de São Paulo, o quê? Esse crescimento de São Paulo, essa pujança de São Paulo, né? Os minhocões, as avenidas, os prédios sendo derrubados, as modificações. Quer dizer, o Jorge Andrade fez isso em 1975. Tinha uma característica interessante, que a gente fazia o prédio existia na nossa cabeça, ele pulsava, ele tinha ruídos. Então quando você na noite, dentro da sua solidão, quando você começa a perceber os ruídos, independe, e eles passam a ser a sua companhia. Tenho muito medo. Medo de quê? Que peço a minha saída daqui. Mas por quê? Meu filho não deixa ninguém dormir à noite. Exigir a sua saída? Mas ninguém tem direito, dona Marta. Não será o primeiro prédio em que isso acontece, Maria. O desvio social em São Paulo tem características assim bastante cruéis. E se você tiver um mínimo de observação em São Paulo, você acaba sofrendo com essas coisas todas. Eu acho que isso que retrata Sampa e o Grito. Fundamentalmente, o que me pegou muito foi essa história do desequilíbrio que daria. É o estresse, né, que é mais do que nunca agora se sente, não é? E essa voracidade. Nessa minissérie teve muitas situações assim, de você entrar em certos ambientes de repente, você ficar andando no centro da cidade de noite, passando por locais extremamente interessantes, curiosíssimos, de uma outra parte de São Paulo, né, da Barra Pesada, que acompanhava completamente aquele personagem, né? Então eu me lembro até de uma cena que eu fui fazendo sozinho. Eu me lembro que o Talma falou assim, você vai entrar no carro, tá aqui todo armado, era um Fusca. Você era lá pros lados da Barra Funda, lá para baixo, etc. De noite, isso de madrugada, mostrando um lado de São Paulo, uma outra coisa de São Paulo, extremamente real, pesado. A senhora não vai impedir, eu vou desmascarar os dois. Vou dizer umas verdades para aqueles velhos lá. Eles pensam que eu que sou assassino. Pelo amor de Deus, mamãe. Nem a senhora, nem ninguém vai me impedir. Some, visão do inferno! Eu queria de início juntar um subdesenvolvimento
terrível, né? E rebatendo, né, com essa metrópole fantástica. A Avenida Paulista era maravilhoso porque, além do nome, a Avenida Paulista, quer dizer, a história toda se passava em São Paulo mesmo, e era contada através de uma revista, né? Um cara que queria a toda força subir no mundo dos negócios. Essa vaga era minha. O mundo é dos vivos, é ou não é? O mundo não é dos vivos, o mundo é dos ricos. Até a dramaturgia brasileira, de uma certa forma, ela se destaca do resto do mundo exatamente por esses pequenos toques na realidade brasileira, que são toques às vezes até políticos, né, de discussão da realidade brasileira, que são apresentados no meio de um programa de entretenimento com muita sabedoria. Coisa assim dessa competitividade paulista e ao mesmo tempo dessa vontade de ganhar, de vencer, que é muito legal. São Paulo é uma cidade que foi toda inventada, foi toda construída na beira de dois rios. Ela tem a beleza e a feiura da urbanização brasileira, da bagunça. Foi uma cidade que não tem planejamento nenhum, ela foi aparecendo para tudo que é lado e ela vai crescendo desorganizadamente. Bebê a Bordo já tem 15 anos, né? Então, era uma novela abusada, essa que é a verdade. A gente tinha muita censura nessa época ainda. E a gente já estava... A gente tinha uma mistura de humor, o humor ferino de São Paulo, a violência de São Paulo. Bom, a primeira cena de Bebê a Bordo não foi uma cena, né? Foi um acontecimento. Era um assalto ao banco e uma fuga de carro pela Avenida Paulista, onde uma assaltante do banco, que era eu, pulava num carro conversível do Tony Ramos e fazia ele vai embora e tal, com um revólver na cabeça dele, e de repente no meio da Avenida Paulista ela entrava em trabalho de parto e ele fazia o parto dela ali, nascia aquele neném. É uma cena muito emocionante, até hoje quando eu vejo, quando passa por aí, eu vejo e fico muito assim emocionada mesmo. Era um dia de sol lindo e a gente tinha autorização e tal, não sei o que tratar, mas era uma cena complicada. E aí de repente, quando eu falei assim, ok, tem gente que gravar, eu olhei e falei assim, vamos embora. Nós levamos para sair do local 1h30 porque estava tudo parado. Olha, foi uma loucura, assim, todo mundo buzinando, ambulância, polícia, foi muito, muito bacana. E aí entra justamente aquilo, eram duas pessoas solitárias que se encontram e se ajudam, que é uma característica de São Paulo. Aonde tem forró de fole, não tem sanfoneiro mole, tem mulher pra te dançar. Eu quero um bom sanfoneiro, um triângulo e um pandeiro, um zabumba e um ganzá. Torre de Babel já foi um momento eu acho muito significativo da dramaturgia, que era um momento onde essa violência estava explodindo, né? O Manga e a Denise Saraceni pensaram numa coisa bem... botar o Tony fazendo algo que era o avesso do que estão acostumados a vê-lo fazendo, né? Tirar o estigma do cara boa praça, legal, que o Tony é na vida e fez muitos personagens assim. Então, a primeira cena que rolou dele era um assassinato. Foi feito com uma pá e ele massacrando a cabeça de uma pessoa. O público reagiu muito mal. E é preso por isso, e condenado, e realmente E no decorrer da novela, ele mostra o ser humano que ele é, enfim, bacana ou não, mas que teve essa explosão violenta e tem essa carga na vida, né? Alguém chama a polícia.
Para fazer o Zé Clementino, de Torre de Babel, eu tinha que somar isso a um homem machucado pela vida, machucado pela urbanidade, machucado pelo concreto, não é? Machucado pelo meio. São Paulo tem muitas possibilidades, né? Ô, meu amor, tá tudo bem. Tô te falando, tá tudo bem, você vai ser muito feliz. Você vai ser muito feliz mesmo. Então, é possível a vida se refazer, São Paulo se refazer, São Paulo respirar. É possível. Então, vem cá. Vem cá, me dá um abraço aqui, vem cá. Vem cá. Silvio, você também abordou o tema da violência em suas novelas, abordou bem. A gente pode dizer que A Próxima Vítima foi a primeira novela policial do Brasil? Eu primeiro estou emocionado aqui, que eu revi Torre de Babel, que é uma das minhas novelas preferidas, e eu vi o Tony Ramos, que é um ator que eu adoro. Com a Maitê. Eu vi a Maitê, que eu estava elogiando muito o trabalho dela nessa novela, que foi lindo, e a Torre de Babel era uma novela interessante, porque ela falava exatamente sobre a violência da cidade, né, e de uma pessoa com uma índole boa, né, que nasce com uma índole boa, como no caso, daí porque escolhi o Tony Ramos para fazer o personagem, né, nasce com a índole boa, mas a cidade e o ambiente onde ele é criado massacra e ele acaba virando um monstro. Aí ele vai preso, ele assassina uma pessoa, vai preso, e depois ele vai se modificando a partir da hora que ele encontra alguém que confia, dentro da mesma cidade, né? Alguém que confia nele, que o ama, e ele começa a se modificar através desse amor, né? É uma história que eu gostei demais de fazer, eu acho que foi muito bem realizada pela Denise e pelo Carlos Manga, e eu fiquei emocionado agora aqui de rever, principalmente aquela cena onde ele mata a mulher, que é fazer aquilo com o Tony Ramos foi realmente um atrevimento muito grande, né? Porque o público não estava acostumado a vê-lo fazendo aquilo, né? Então, quando isso foi ao ar, teve Posso dizer uma repercussão negativa? Muito negativa, e aí a gente levou um tempo ainda para acertar a novela no gosto do público, mas sem abrir mão do que a gente estava querendo dizer. Claro. Então foi uma experiência muito, muito interessante e que retrata muito bem, eu acho, a cidade de São Paulo. E por que Próxima Vítima também foi aqui? Bom, porque tudo que eu faço é aqui, porque é aqui que eu gosto de, aqui é que eu gosto de estar, aqui que eu gosto de escrever. Próxima Vítima era diferente. Próxima Vítima eu localizava vários bairros da cidade, vários locais da cidade que se uniam através de crimes que estavam sendo cometidos e você não sabia quem estava matando, por que estava matando e quem seria a próxima vítima, né? Então essas três perguntas é que seguravam a novela, e com isso as histórias, em vez de serem ligadas pelas famílias, ou seja, fulano conhece alguém que é daquela família, o outro namora alguém, não sei o quê, não era, ela era ligada pelos crimes, né? A partir da hora que os crimes iam acontecendo, as coisas iam se modificando na vida das pessoas e elas iam se organizando até se descobrir que tudo fazia parte de uma única história. Então foi uma novela policial? Foi uma novela, não, foi a primeira novela totalmente policial. Porque as outras novelas, elas tinham características de você ter uma história de amor, ou você ter uma história, enfim, de social, qualquer coisa, aí acontece um crime, aí vamos descobrir quem foi que matou. A Próxima Vítima, ela desde o primeiro capítulo, ela fazia essas três perguntas, que são perguntas de policial. Não interessava quem ia casar com quem, interessava quem estava matando, por que estava matando e quem seria a próxima vítima. E a quem interessa o crime também. A quem interessa. Bom, e era um quebra-cabeça para quem estava em casa desvendar. Uma brincadeira de e a novela tinha que ser, eu sempre falava que a novela devia ser assistida de duas maneiras. Se você quisesse ver só uma novela romântica, tinha a história romântica. A moça que gostava do moço, o moço que era a Suzana Vieira, com os filhos. Agora, se você prestasse atenção nas entrelinhas, você teria uma história policial. E que eu gosto muito da Próxima Vítima é que provou que o público de novela, ele raciocina muito bem enquanto ele está vendo a novela. Se você perde o raciocínio dele, porque essa crítica que o povo fica alienado em frente à televisão, não é bem verdadeira. Ele raciocina, ele segue, ele é agudo, ele sabe o que ele quer ver, ele quer contribuir para a história, entendeu? Ele está aceso, não, isso ele quer sempre. Ele está aceso dentro da... E ele discute no outro dia de manhã com o colega de trabalho, no almoço.
parte da vida deles. E Próxima Vítima foi uma novela que deu, quer dizer, nos capítulos finais, de repente a cidade, não só a cidade, o Brasil inteiro, né, parou para ficar apostando quem é que era o assassino, quem não era, quem foi, e foi um enorme sucesso. Agora, a parte disso aí, você criou ainda na Próxima Vítima personagens completamente paulistanos, né, como o Feirante Juca, por exemplo, interpretado pelo Tony Ramos. A gente separou aqui, vamos aí ver uma cena dele que tem bem essa cara, vamos ver. Aquele homem com a sua banca no mercado, com valores muito claros na sua vida, estourado e romântico, doce e surpreendente, sem dúvida, eu acho que se enquadra no perfil de um paulistano típico. Eu acho que o que identifica no Juca, sem dúvida, é quando ele está falando da sua família e defendendo a sua família. Ele fica enfurecido e com a bermuda, eu usava um número até maior, a barriga assim, era uma coisa adorável a personagem, e ele vai pra cima dos caras e fala, mexe comigo, e imita uma menina, requebrando. Aquilo eu acho que é característico e é um dos momentos que eu mais gosto, Juca. Fantástico, Tony, fantástico, Tony. Que atores extraordinários. E você concorda? O Flávio Miliati. Esses são atores maravilhosos. Né? Você vê o privilégio de uma pessoa que fica lá no computador escrevendo aquilo, então depois ele vê aquilo pronto ali, com esta qualidade, com esses atores, né? E você concorda quando o Tony diz que esses valores da família do Juca têm a cara de São Paulo? Isso é a cara da família paulistana? Não tem. Eu acho que tem. Eu acho que a diferença... a diferença não, mas uma característica forte do meu trabalho não é que eu faça uma novela ambientada em São Paulo, eu faço personagens paulistanos, né? Essa é a diferença, né? Então eles são, exatamente, eles têm a cara da Moca, tem a cara do Jardim, tem a cara do Morumbi, tem a bonitona do Morumbi, tem não sei o quê. Mas então, agora falando dessa riqueza étnica que foi proporcionada pela imigração aqui em São Paulo, é mais fácil ou complica às vezes retratar um lugar, uma cidade ou personagens com tanta mistura? Não, é muito mais fácil, porque é muito saboroso. Mais rico, né? É mais saboroso, claro, é mais complicado, você tem que pesquisar mais, tem que saber mais de onde veio, você tem que conhecer melhor as coisas, mas é muito mais agradável, muito melhor, muito mais rico. E divertido. Muito mais. Olha, dá um senhor caldo de humor, né? A gente já viu isso. Aliás, muita gente costuma dizer que o humor mais escancarado e com forte veia paulistana se firmou na teledramaturgia com a sua Guerra dos Sexos. Hein? Guerra do Sexo é uma novela maravilhosa, quer dizer, foi a primeira vez que o humor entrou totalmente dentro da novela, porque as novelas elas tinham sempre núcleos dramáticos, românticos e um núcleo de humor pequeno que era desenvolvido. E alguns atores desenvolviam por conta própria, cometendo seus casos. Não, Guerra do Sexo é uma novela, como Próxima Vítima foi uma novela totalmente policial, Guerra do Sexo foi a primeira novela totalmente comédia. Então o principal da novela era a comédia. E tem uma cena que entrou para a história da televisão brasileira. Dois monstros sagrados numa cena típica do mais saboroso pastelão. Eu digo sempre que se Fernanda e eu morássemos nos Estados Unidos, estaríamos milionários só pelo número de vezes que aquela cena do café da manhã foi levada à televisão, né? Meu videobook abre com a cena da torta do Fernando e do Paulo, que é uma cena antológica. Quando a gente leu aquele negócio, falou, pô, mas não é possível, ele não descreveu isso, será? Incompetentes, iguais a você. Muito bem. Eu disse para o Jorge Fernando, que dirigia a novela, eu e Fernanda não vamos gravar duas vezes. Ou a gente faz de primeira, e depois dá um trabalho louco. Então a gente botou munições iguais, um pote de marshmallow, um suco de laranja, doce de banana. Bom, no dia de fazer a cena, baixou o elenco, técnica, todo mundo desceu pra ver a cena. Eu nunca pinguei tanto na mão pra cortar depois. E gravamos a cena inteirinha, sem nenhum corte, do princípio até o fim. É evidente que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu me levantei,
peguei um potezinho com creme e despejei na cabeça dela, seríssimo, com a mesma cara de sempre. Era todo mundo assim. O câmera mexia, ele tinha que mexer. Sua câmera, aquelas câmeras sedadoras daquela época, olha, foi bárbaro e tá aí pra antologia. Quando eu tirei a roupa, eu tinha creme de chantilly dentro da cueca. Eu não sei como entrou. Pode tirar a mesa. Sim, senhores. Eu digo, acho, Paulo, que a gente fez uma cena ontológica. É verdade, é verdade. Nós achamos que a cena ficou boa mesmo. É quadro brasileiro. Ceninha abusada essa, hein? Quantas vezes foi dita a palavra antológica? Fernanda, Jorginho, Maitê. Silvio, a parte, eu fiquei observando aqui, enquanto rolava a cena, a sua expressão, você ria, você fala, e eu dizia, isso não é possível ver isso. Você fala, não é possível mesmo, né? Não é possível você fazer isso com o Paulo Alto e Fernanda Montenegro, né? Quer dizer, quando isso foi lá... Não, porque você vê, o tempo, o importante dessa cena, não é só a ideia que é boa, sei que é, a direção do Jorginho que é ótima, mas é o tempo que eles têm para fazer. Porque a partir da hora que falar gravando, tá na mão deles, né? Então aí ele tem que ter o tempo de jogar e esperar a risada e jogar o outro. Eles vão criando a comédia ali. É uma cena realmente antológica. Uma única gravação? Só por a única vez que eles fizeram. Eu fiz um seminário em Nova York, mostrando as novelas da Globo lá, para a NBC, CBS e ABC, há uns 3 anos atrás. Eu levei vários tapes, né? Ia passando, eles queriam saber a diferença entre o soap opera deles e a nossa novela aqui. E eu levei várias novelas de vários autores e levei essa, sentava no meio. E eu ia explicando, quando passava as cenas, o que era. Quando começou essa cena, de repente, eu comecei a falar e eles não prestavam mais atenção no que eu estava falando, eles começaram a rir. E era eles são americanos, a cena é em português, né? Aí eu disse, bom, então não tenho nada para dizer aqui, eles estão dizendo simplesmente, já que o senhor me deu café, eu vou lhe dar a torrada, expliquei mais ou menos o que era e fiquei assistindo. E acabou a cena, tinha mais de 600 executivos dessas emissoras e profissionais, foi um aplauso que durou mais de 2 minutos lá por essa cena. É realmente dois uma cena monstros sagrados. Da dramaturgia brasileira. Bom, e o Tarcísio Meira, que fazia na novela o sobrinho e fiel escudeiro do Paulo Altran, também lembrou uma outra cena hilariante dessa novela. Vamos ver, vamos fazer uma coisa então. A gente vai mostrar a cena, a gente mostra, mas a gente vai para o intervalo e no próximo bloco, então, a gente vai conferir como é que surgiu essa história de tratar São Paulo com tanto bom humor. Então, primeiro vamos ver a cena e depois a gente conversa. Vamos lá. Eu me lembro de uma cena que foi muito engraçada, que era uma cena muito marcante, que aconteceu num shopping em São Paulo. Eu adoro a correria, eu adoro a confusão, eu adoro o inesperado, entendeu? Eu gosto de ir para um shopping e gravar uma cagada, e não gosto de gravar uma ceninha de gente comprando, entendeu? Era uma cena na qual ele brigava com as mulheres dele, porque elas iam pedir dinheiro para ele cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e ele ficava nervoso, e nervoso, e nervoso. Então ele tira as roupas dele. Calma, Felipe, o que está acontecendo? Vocês são 2 malucos, mas não são os únicos no mundo. O Silvio, ele gosta muito de fazer, movimentar os atores nas externas, fazendo muita coisa, muita correria, muito pega-pega, entendeu? Um automóvel perseguindo o outro. E as pessoas na rua se surpreendem, mas também se divertem com essas coisas. Maluco, são todos malucos!